Boa tarde, hoje 13 de maio de 2023, estamos aqui no museu recebendo uma visita ilustre, né? O gestor da equipe de futebol de Sete, né? Muito boa tarde. Boa tarde. O nome do senhor é? Jason Silva. O senhor nasceu onde? Nasci em São Paulo, Osasco. Osasco? Que ano foi? Em 1977, dezembro. E o senhor está ligado ao futebol de Sete, é isso? Isso, ligado ao futebol de Sete. Como é que foi sua história? Primeira coisa, o que é o futebol de Sete para quem não conhece? Para quem não conhece, o futebol 7 é o antigo society, né? 6 na linha e 1 no gol. Algumas adaptações, né, da quadra de grama sintética. E é um intermediário entre o salão e o campo, né? Legal. E como é que é a sua história no futebol de Sete? É um pouquinho longa, né? Em 2016 eu teve a inauguração da Arena Fut 7, eu joguei pelo Nacional. E aí tive alguma participação em outros clubes. Em 2019 e 20 eu participei do Audax também. Tinha um projeto no Audax, do Fut 7. Montamos um time legal também, jogadores para a seleção brasileira. Um projeto bem ambicioso, só que demorou, eu estava engatinhando, aí eu recebi um convite para retomar o time da Portuguesa, que já tinha sido campeão em 2018, só que não tinha mais o time de Fut 7, né? Não tinha mais a modalidade. E aí, pelo trabalho que eu fiz no Audax, me convidaram para retomar aqui na Portuguesa. E aí eu vim, quem ajudou a gente a iniciar aqui na Portuguesa foi o Diego Rai, jogador que teve uma passagem aqui também. Nos ajudou em tudo, veio aqui, nos apresentou, mostramos o projeto como era no Audax, que seria bacana ter um time com o nome da Portuguesa, com o tamanho da Portuguesa no Fut 7. E de lá a gente vem fazendo esse trabalho aí. Legal. Que ano que você ingressou aqui? Em 2022. Com a parceria? 22. É uma parceria, é isso? Não, eu sou um representante da Portuguesa na modalidade do Fut 7. Tá. Eu sou a Portuguesa, eu represento a Portuguesa no Fut 7. Legal. Aí você é que vai atrás dos jogadores, atrás do patrocínio? Eu faço tudo, vou atrás de jogadores, de patrocinadores, agenda de jogos, viagens. E o fato de ser portuguesa ajuda? Pegar atrás de jogadores, atrás de... Ajuda bastante, porque financeiro? é um time muito querido por todos em São Paulo, né? O corintiano gosta, o palmeirense gosta, o São Paulino santista. Então, quando eu chego com o escudo da Portuguesa, já sou bem recebido. Os jogadores que a gente conhece, a maioria deles tem uma história com a Portuguesa, que passou, que fez peneira, que se tratou, que teve uma passagem, que tem um amigo. Aliás, você tem um jogador no elenco atual que torce para a Portuguesa, não? Tem um torcedor da Portuguesa, o pai dele vinha assistir os jogos aqui, ele ficava no berçário da Portuguesa, ele tem uma tatuagem do escudo da Portuguesa. Qual o nome dele? Rafinha. Rafael. Ele esteve com a gente no Uruguai, jogou, fez gol. Certo. Vamos falar da Libertadores, que é a primeira vez que a Portuguesa, em qualquer modalidade, foi disputar a Taça Libertadores. Como é que foi essa experiência? Onde é que foi? Foi em Montevidéu, né? Nós conseguimos a vaga aqui disputando o Campeonato Brasileiro, fomos semifinalistas no Brasileiro, conseguimos a vaga para o Uruguai, disputar lá a Libertadores, em Montevidéu, e aí fomos para lá, assim, levar o único time paulista a sair do Brasil para disputar essa competição. Éramos nós, Portuguesa, então fizemos um campeonato muito legal lá, uma competição de muito alto nível, com as potências do Fut 7. Vocês enfrentaram equipes do Uruguai, do Chile? Equipe chilena, uruguaia, Brasil, mexicano também, né? Mexicano também. Então foi um campeonato. E o nome Portuguesa, ainda é conhecido? Então, para você ver, eu cheguei lá, o pessoal olhava, era o grande lá do Uruguai, era a Portuguesa, que o pessoal conhecia, né? Os outros times têm nomes de empresa, não diminuindo nenhum time, mas quando o pessoal, a gente chegava lá na arena, nossa, Portuguesa, camisa bonita, vamos trocar, o pessoal queria trocar camisa com a gente lá, né? Falei, vamos ver se... Tem alguns jogos que eu vi que o narrador era do Uruguai, era muito gostoso de ver Portuguesa, Portuguesa. Eles vinham falar com a gente depois do jogo, falava que era muito legal ter a Portuguesa lá, falavam do Zé Roberto e tal, falaram que eu estava lá para jogar, era um jogador mais velho, era o Zé Roberto. Como é que foi a estreia na Libertadores? A estreia foi legal, com vitória. Estava tudo nervoso, como é que é? Então, a gente levou um time bem preparado, com jogadores de seleção brasileira, já acostumados com competição internacional, jogadores que no final de 2022
foram campeões no Chile com a seleção brasileira, o Gil, o próprio técnico nosso Alessandro Cadenazzi, o Alemão, o Boca. Então a gente foi com um time bem competitivo, com jogadores bem cascudos, com competições estrangeiras, tal. A gente foi com um time bem... O primeiro jogo vocês ganharam 4x1? Quanto foi o placar? Ganhamos 4x1. Olha que coisa boa, começar com o pé direito. Começamos né? com o pé direito lá, para tirar a adrenalina, né, de viagem, de competição. Depois vocês pegaram os mexicanos? Pegamos os mexicanos. Eles eram fortes também, né? Muito fortes, estavam com elenco carregado lá, que eles tinham até uma estratégia diferente. Era um time para atacar, um time para defender. Quando eles estavam no ataque, era um time. Quando a gente roubava a bola, eles corriam para o banco de reserva e entravam outros jogadores. Ah, pode ser assim? O técnico não precisa chamar eles? Foi direto? Assim, que já tem um esquema montado por eles, né? Mas no futsal você tem as trocas ilimitadas. Então parece que é futebol americano, né? Quando está atacando é um time, quando está defesa é uma uma estratégia diferente do que a gente conhece aqui. Pegaram vocês de surpresa essa tática, não? Não pegou de surpresa, mas assim, eles mantinham um rendimento muito lá em cima. O nível deles era intensidade alta. Entravam jogadores, davam o máximo, saíam, entravam outros jogadores, davam o máximo, e a intensidade lá em cima. Depois vocês pegaram com o time do Uruguai ou do Chile? Do Uruguai. Do Uruguai, do time da casa. Isso. E aí, vocês meteram chocolate, não foi? Aí foi 5x1. A gente começou na história do 5x1. E aí, só que aí, o nosso time, assim, o professor Alessandro Cadenazzi foi montando a estratégia, entendendo como que seria a competição, que é um futebol totalmente diferente do que é praticado aqui, mais truculento. Tá. Quantos jogadores foram da Portuguesa? Vocês foram para essa competição com quantos? Com 14. 14 jogadores. Vocês podiam quanto? Até 20 ou mais? Até 20. Até 20. Mais o quê? Mais o treinador? Mais o treinador, mais o nosso fisioterapeuta, Jefferson Machado. Médico? Não, médico não precisou, não. Não. Tá. Legal. Depois vocês conseguiram 5x1 e classificaram para a fase dos mata-matas, é isso? Isso, para quartas de final. Quartas de final. E aí foi mais pegado lá, que tivemos jogos à 1 da tarde, às 18 e às 23 da noite. No mesmo dia? No mesmo dia. Aí é puxado com o elenco, hein? Foi puxado, né? Lembra quando foram os jogos? Como foram, né? O primeiro 5x1. Né? Isso já na semifinal já, na fase do mata-mata. Isso, no mata-mata foi assim, 5x1, segundo jogo 5x1 e o último jogo perdemos de 4x2. 4x1. E qual foi a posição da Portuguesa ou de vocês? Nós ficamos em quinto. Quinto lugar, em quantos times, sabe? Não vou lembrar, bastante, não lembro se era 22 ou 32. 22 ou 32, mas ficou em quinto, é uma posição honrosa. Honrosa, né? Foi muito campeonato de altíssimo nível. A gente ter ficado em quinto numa competição desse nível é diferente, né? É muito gratificante, né? Ser o quinto melhor time da América, vamos supor assim, né? Dos times que estão aqui no Brasil, que são bem conceituados, a Portuguesa ir lá e ficar nessa posição é bem grande o que a gente conseguiu lá. E recentemente teve a reunião na federação de vocês, né, para o Campeonato Paulista. Vocês foram homenageados? Então, foram lembrados da competição? Não? Fomos recebidos com um tapete vermelho lá. O presidente da confederação elogiou a nossa participação, que nós fomos para lá, o único paulista, representamos bem a nossa cidade, representamos bem o nosso país e fizemos bonito lá dentro das nossas limitações. Fizemos um trabalho bem bacana. Nesses anos todos que você já está nessa parceria com a Portuguesa, muitos jogadores foram para a seleção brasileira, não? Bastante. Lembra de alguns? Na primeira fase de 2022, o Gil, o Pardal e o goleiro, o Tchê, Rafael Duran, e o goleiro Felipe. Já em 2023 a gente tem o Gil, Rafael Duran, o treinador Alessandro Cadenazzi, Alemão, Boca. Esse treinador chegou a ser da seleção brasileira? Foi campeão no Chile no final de 2022. Pelo Brasil? Pelo Brasil. E quando o Brasil foi campeão, tinha um jogador da Portuguesa? Tinha o Gil. O Gil. Tinha o Gil. Legal. Pro Chile só foi o Gil. Certo. E quais são os próximos passos de vocês no futebol de 7? Esse ano? Esse ano, agora dia 20 começa o Campeonato Paulista. Nossa primeira rodada vai ser dia 27. É por grupos ou por todos contra todos? Por grupos. Por grupos. E aí nós estamos no grupo B, primeiro jogo contra o SCA Brasil, dia 27, às 15h20 da tarde, na Arena Paris. E onde fica a Arena Paris? Todos os jogos vão ser na Arena Paris? Todos vão ser lá, no Nacional, né, de frente com o CT do Palmeiras. Na comunidade, Marquês São Vicente. Marquês São Vicente. Isso.
todos os jogos vão ser Vai lá. passar na TV, o senhor sabe? Não? Vai ser pelo YouTube, né? YouTube, Mundo da Várzea. Mundo da Várzea. Legal. E depois do Paulista vai ter o quê? Tem alguma Depois coisa do programada? Paulista, esse ano tem o Campeonato Brasileiro. É um brasileiro. E aí a gente E é uma sede só? Como é que vai ser? O senhor sabe? vai ser também na Arena Nacional, que é lá no Paris, né? Paris Arena. Os jogos vão ser todos lá e é uma competição curta, igual foi a Libertadores. Eu não perguntei, mas quanto tempo dura um jogo? Aqui no Brasil são 2 tempos de 25. 25. Tá certo. E a próxima Libertadores? A próxima Libertadores vai ser em Bogotá, Ano que vem? ano que vem. Então no brasileiro vocês vão tentar vaga para Libertadores. Nós vamos tentar o título, né? Sem dúvida. Nós vamos tentar. Trazer a faixa, Nós vamos lógico. buscar o título, tanto do Paulista quanto do Brasileiro. A gente vai grande para trazer um título. A gente precisa coroar a nossa campanha, que está sendo bem bonita, tanto dentro e fora do país. A gente precisa coroar com o título, é o que a gente está buscando agora. Fizemos alguns reforços aí para a disputa do Paulista, reforços que vêm jogadores Para robustecer o time mesmo. Nossa, trouxemos jogadores cascudos, acostumados a disputar a competição, jogadores de seleção brasileira, aumentamos o elenco de jogadores da seleção brasileira, com o nosso treinador, que é bem diferencial, e a gente está bem... Quem que é o atual treinador da seleção brasileira? Você sabe? Sandro Cadenas. Ah, ele mesmo. Olha que coisa bacana. Mas pretende contratar mais alguns? Ou por enquanto o elenco está bom? Nem dá mais. Como é que vocês estão treinando? Como é A que gente começa a treinar, já começou a treinar, já estamos organizando o elenco, prontos para disputar o Paulista, que começa a 27. E esses jogos dia 27 é sempre final de semana? Durante a semana? Sempre os sábados. Sempre aos sábados. No período da tarde. Todos os times jogam no mesmo dia? Ou como é que Não. funciona isso? A gente joga de 15 em 15 dias. Por isso que começa 15 em 15 dias, assim, aí começa dia 20, o Campeonato Paulista. A nossa estreia vai ser no dia 27. Na outra semana vocês folgam? E aí joga Tá. Todos os jogos do Campeonato Paulista é na Arena Paris. Sim, na Arena Até Paris. os times do interior vêm pra cá. Vem para cá também. Tá. Quais são os times fortes? É Portuguesa e mais alguns? Ou como você acha? Portuguesa, hoje assim, tem Portuguesa, Ponte, que é atual campeã, o Nacional, vice-campeão, tem o Elite Taquerense, que vem ganhando também. Tem bastante time, tá bem equilibrado. Tá legal. Bom, eu agradeço a presença, né? Sua presença muito nos orgulha aqui no museu, né? A presença do gestor do futebol de 7, que fez bonito na Libertadores. Qual foi a posição mesmo? Quinto lugar, olha que coisa bonita. A Portuguesa nunca disputou uma Libertadores e quando vai faz bonito aí, né? Essa E ano que vem a modalidade. gente